Bom dia, você que acompanha o Sistema Canção Nova de Comunicação. Bom dia, você que está conosco hoje no Sorrindo para a Vida. É uma alegria estar com você e você pode me perguntar, Ivana, como é que a gente sorri para a vida diante de tantas dificuldades, né? O dia já começa, a gente já encontra algumas coisas que não facilitam muito o sorriso, mas eu quero dizer para você que o Senhor é a nossa força. Feliz é aquele que se apoia nele e pode dizer, no meio das pequenas contrariedades ou grandes contrariedades, que ele que está conosco e ele é o nosso apoio e com ele a gente pode sorrir para a vida. Então a gente convida você nessa manhã, nesse grupo de oração, nesse momento gostoso de partilha, de fraternidade, a sorrirmos juntos para a vida e a gente se aproximar mais de Deus, se aproximando uns dos outros, porque eu não estou sozinha. Aqui do meu lado direito, meu irmão Márcio Todeschini. Bom dia, Márcio. Bom dia, Ivana. Bom dia a você que está conosco pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, rádio, TV, internet. Estamos juntos para vivermos este momento com a Palavra de Deus, sermos alimentados pela Palavra, alimentar no nosso coração também uma fé renovada, uma nova esperança, neste novo dia que começa. Isso mesmo. Sapo, bom dia, Bom dia, irmão. maravilha, né? Seja bem-vindo aí novamente. Obrigada. Né? Depois de muito tempo. Isso aí, bom dia, família Canção Nova. Estamos sempre juntos aí, maravilha. Obrigada. Olha, eu tenho certeza também que você me recebe assim como o Sapo, porque não é fácil estar aqui não, viu? Não é fácil aqui, sentar nessa cadeira, estar do lado dessas grandes pessoas. Eu estava aqui no começo, como é que eu falo, para onde eu vou, o que é que eu vou falar, mas a graça vem. E do meu lado esquerdo, perto do coração, Padre Edson. Bem-vindo, Padre. Obrigado, Ivana. Deus Sumido abençoe. também, né, Padre? Rapaz, vou explicar já o motivo do meu sumiço aqui da TV, aqui de Cachoeira Paulista. É que eu estou, né, na missão de São José dos Campos, para quem eu mando um abraço também já nesta manhã. Mas antes, dar o bom dia aqui para o Márcio Todeschini, também para o Sapo, para a Sidna, aqui um spoiler que está aqui do lado também. E um abraço muito especial para a missão de São José dos Campos, a missão na qual eu estou hoje, por isso o sumiço, Ivana, é por isso que não tenho aparecido tanto. O padre está em missão, gente, isso aqui, mesmo. E também por um motivo muito especial, nessa sexta-feira, porque nós teremos, neste fim de semana, no domingo, um evento chamado Canção Nova Abraça Vale, e nós queremos convidar todos aqueles que nos acompanham, que acompanha a TV Canção Nova em São José dos Campos. A TV Canção Nova é muito assistida em São José dos Campos, então você que nos acompanha é convidado a estar conosco neste domingo no Teatrão. Os portões se abrem às 7h30 da manhã, já vou mostrar para vocês também. Nós temos uma camiseta que foi preparada especialmente para você que é de São José dos Campos, para você que é de Taubaté, de Caçapava, Santa Branca, Santa Isabel, Pindamonhangaba. Se eu esqueci alguma, depois ali com a Sidna no perfil do Instagram, você me corrige. Ali já apareceu também a camisa, que eu até trouxe uma para mostrar para vocês. Que bonita, Padre. Aqui também. Linda, olha, Ivana, que linda, linda. É a camisa. A cor é maravilhosa. Bem aqui na frente, escrito o tema, né, do evento. O que está escrito aí, Ivana? Acende em nós o fogo do teu amor. Olha que linda. Que lindo. E aqui atrás também tem um emblema falando direitinho do evento. Lembrando que essa camisa é apenas para quem for no evento lá em São José dos Campos. Então não tem na nossa loja aqui em Cachoeira Paulista, não tem na loja virtual, então tem que ir no evento ou na nossa loja lá na Rua Itororó 186. Então repete de novo, Padre, domingo. Domingo, os portões se abrem às 7h30, evento Canção Nova Abraça Vale, para o pessoal de São José dos Campos, de Taubaté, Caçapava vale inteiro, e região. Padre. E terminaremos com a Santa Missa às 17h. Teremos as presenças do Padre Wagner Ferreira, do Padre Adriano Zandoná, que já aqui ao longo do programa, nessa semana eu vi que ele fez o convite várias vezes. Muito obrigado, Padre Adriano, Deus abençoe o senhor. Também estará presente o Moisés Rocha, a Ana Lúcia, nossa irmã de comunidade, e tantas outras atrações conosco, então você não pode perder este evento. Ô, Padre, a gente sabe que o senhor vai partilhar a palavra. O senhor já não quer deixar aí a palavra para a gente já ir pegando na Bíblia, separando o texto bíblico? Então você anota aí Gênesis capítulo 37,
versículos de 1 a 4. Gênesis 37, de 1 a 4 e 39, de 19 a 20. Então nós pegaremos alguns trechos do livro do Gênesis, vamos falar um pouco da história de José do Egito, vinculando a história dele com alguns sofrimentos humanos que estavam com ele e que talvez estejam também na nossa vida. Quero aproveitar também para mandar um abraço para algumas pessoas que me pediram. Para a Sônia de Maringá, Deus abençoe a senhora, e na pessoa da Sônia, todos os que nos acompanham de Maringá, também no Paraná. Também um abraço para Goiânia, quem nos acompanha de lá é a Alvina. A Juliana de Araraquara, Deus abençoe muito você. E aí estão representados também os estados e as cidades. Também mando um abraço para Eveline de Virgínia, Minas Gerais. Nós estamos com a mineira aqui do lado, né, a Ivana. Eu, mineira? Pode ser não. Você não é mineira? Não, eu não sou mineira, não. Eu sou baiana. Foi mal aí. É do ladinho. A Carol de Passos, Minas Gerais, e a Tereza de Londrina. E todos aqueles que nos acompanham, permaneça conosco, permaneça também para a partilha da palavra e vamos sorrir para a vida. Isso mesmo, vamos sorrir para a vida, gente. A Sidna já começou o programa aqui falando: Ivana, pelo amor de Deus, me dá café. E eu falei: não, eu vou ter o prazer de te servir na hora que o programa estiver no ar. Então passa a xícara, irmã. Bom dia. Bom dia, Ivana. Bom dia, meus irmãos aqui da bancada. Bom dia você que está aí do outro lado, através do nosso sistema Canção Nova de Comunicação, rádio, TV, internet. Mais um dia estamos aqui nesta sexta-feira para sorrir para a vida junto com você e, claro, partilharmos a palavra de Deus. Já quero aqui acolher você que nos acompanha aí também pelas nossas redes sociais. Vem interagir conosco. Nós temos o nosso e-mail, @sorrindopravidacn, é o Instagram, @sorrindo para a vida. Então você pode interagir conosco, daqui a pouco já está aí a nossa fotinha para você partilhar de onde você nos acompanha, mas principalmente o seu testemunho. Você tem algum testemunho com Carisma Canção Nova? Então corre aí, interage conosco. Nós temos o nosso e-mail sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Estamos aqui para acolher o seu testemunho, a sua partilha. E claro, se você não quiser se identificar, não tem problema, nós respeitamos e lemos apenas o testemunho, tá bom? Já deu para perceber que mais um dia, graças a Deus, a bancada ela está recheada de generosos, recheada de doações. O padre falando aí do Vale, né, de São José dos Campos, nesse dia eu quero mandar um abraço para todos os sócios, padres, lá de São José dos Campos, porque aqui no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo também, é uma meta que o clube já passou para nós, que São José dos Campos é uma das cidades do estado de São Paulo que mais tem sócio evangelizador, você sabia? Sidna, e um abraço também para os arrecadadores, que é presença constante na missão. Né? Aqueles que são, o Edson sempre costumava chamar que são os anjos da confiança da Canção Nova, e claro também os porta a porta. Quantos evangelizadores porta a porta espalhados pelo Brasil inteiro, e hoje de maneira especial o padre aqui representando a missão de São José dos Campos. Nós queremos mandar um abraço para você também, que é porta a porta da nossa loja, tá bom? Quero acolher aqui, ó, graças a Deus, muita doação. Esse generoso aqui que chegou de Rio Manso, Minas Gerais. A pessoa mandou aqui para nós, pediu para não se identificar. Esse aqui, gente, é da dona Maria Helena, ela é do Espírito Santo, mandou em uma caravana. Ela não pôde estar aqui na Canção Nova, bonitinho, mas ela preparou o generoso dela, Ivana, e mandou para nós e mandou um recadinho. Ela colocou assim: bom dia, bancada do Sorrindo para a Vida. Me chamo Maria Helena de Lima. Estou mandando esse generoso de coração e com muito carinho. E peço as orações de vocês por toda a minha família. Sou muito feliz em ter a Canção Nova como minha companhia todos os dias. Dona Maria Helena, um beijo, um abraço para a senhora aí do Espírito Santo. Deus abençoe você. Com certeza nós estaremos aqui rezando por você, rezando pela sua família. A Ivana trouxe um, inclusive, combinando até com o look dela, gente. Olha, gente, não foi de propósito, não. Veio combinando com a arroz. Isso aqui é de Itapetininga, né? Isso, nós somos em missão em Itapetininga. Teve em missão lá em Itapetininga e trouxe para nós, ó. Tá pesadinho, saindo aqui, já vai direto para o Clube da Evangelização. E, claro, vou ler aqui o recadinho da pessoa que mandou. Ela colocou assim:
por uma graça alcançada. Sofri um acidente de moto, onde passou um arame no meu pescoço e no braço. O meu braço ele virou todo para trás. Pela graça de Deus e da Virgem Maria e os anjos, fiquei 5 dias no oxigênio e hoje estou bem. Estou aqui nesse encontro de casais felizes e agradecidos junto com minha família. Obrigada, Jesus, Itapetininga, de Pedro e Maria. E colocou, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. E é tão bonito, né, Cidina? Porque esse casal, ele me contava que eles sempre montam um generoso e eles vão enchendo. Então, quando tá cheinho, eles vinham a Canção Nova. Mas esse encontro de casais foi tão legal porque tinha um casal de 1 ano de casado e o seu Pedro e a dona Maria tinham 50 anos de casado. Olha que lindo. E uma história muito bonita. Ele falou que ele é muito grato a Deus e em sinal, né, de amor, como eles sempre fazem, eles queriam trazer, mas os filhos agora estão meio assim, não, papai e mamãe, calma, me deram e falou assim, Ivana, entrega pra gente. Eu falei assim, vou levar no Sorrindo pra Vida, para lá vocês contarem esse livro do testemunho de amor, né, e sobretudo de ajuda à Canção Nova também. De amor e ajuda à Canção Nova, a gente vê um milagre, né, Sim. Ivana? Pela idade dele, você está falando aí, e sofrer esse acidente e hoje está bem. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo pela vida desse casal, do seu Pedro e de todos os sócios também, né? Nós temos, não é a nossa missão, é a imersão, né? Imersão Itapetininga. missionária. Então, nós temos também aí essa imersão. Você sabe o endereço de lá, Ivana? Vixe! Mas tem o novidade, Instagram, tem né? novidade. Tem que acompanhar, porque, olha, tem uma grande novidade que vai acontecer na Missão Canção Nova de Itapetininga. Eu não ouso ainda anunciar, mas é uma novidade muito boa que vai colocar a gente ali no centro de Itapetininga com uma missão fantástica, um trabalho maravilhoso. Você de Itapetininga, região, se prepara, porque a Canção Nova já está aí, mas a Canção Nova está chegando. Graças a Deus, né? E esse é o legado do nosso carisma, nosso eterno Padre Jonas deixou para nós, e essa é a nossa missão que vai além dos meios de comunicação, além das nossas obras sociais. Então, a Canção Nova, graças a Deus, se espalhando aí pelo Brasil afora. E quero ler também, gente, esse generoso, ele já foi depositado, está aqui o comprovante. Ontem, a Gel, lá do Clube da Evangelização, Cisna, lê lá no Sorrindo para a Vida, que essa pessoa acompanha o programa todos os dias. É o Haroldo Rodrigues da Costa, ele mandou aqui, é a doação dele, ele colocou assim, por uma graça alcançada, eu pedi a Deus a graça de vender um imóvel e se eu conseguisse, ia dar uma boa ajuda para a Canção Nova. E também uma outra graça da minha esposa, ela fez um exame de um nódulo e tinha tudo para ser maligno e graças a Deus não foi maligno. Ele juntou a doação e juntou a doação de outras pessoas também e ele formou um generoso no valor de R$12.200. Está aqui o comprovante, graças a Deus o Haroldo mandou junto com toda a sua família, já foi depositado aí no nosso projeto Dá-me Almas desse mês. Graças a Deus. E é isso aí, vamos continuar o momento agora da partilha da palavra. Estou aqui para acolher você, Sorrindo para a Vida CN, nosso Instagram e o nosso e-mail. Envia para nós o seu testemunho, sorrindopravida@cançãonova.com. Obrigado, Sidney. Obrigado porque, de fato, a Canção Nova é feito desses testemunhos belíssimos, dessas ajudas generosas. Aqui a gente não pode esquecer, pequena moeda, a oferta da viúva, mas também dessas grandes doações, né? Essas generosidades que a gente não consegue medir, tanto na pequena quanto na grande, porque é a fé do povo de Deus, né? E obrigada, muito obrigada. Nós estamos aí chegando no final do mês. Se você pode ajudar a Canção Nova pelo Pix, né? Aqui a gente quer lembrar as pessoas que ajudam a Canção Nova pelo carnê e pelo boleto, reta final, né? A gente precisa da sua ajuda. Lembrando a você que faz a sua doação pelo carnê e pelo boleto, que a gente precisa realizar a nossa contribuição até o último dia útil do mês, tá bom? Obrigada desde já. Você quer anotar a frase do dia? Eu vou convidar você a frase do Padre Jonas. Olha que linda que ela é. Maria também nos ensina a confiar na divina providência, pois ela é canal
para que isso aconteça. Vou ler de novo. Maria também nos ensina a confiar na divina providência, pois ela é canal para que isso aconteça. Mãe da divina providência. Providenciai. E a gente não pode deixar de rezar. Rezar com essa palavra, rezar pedindo à Mãe da divina providência que ela nos abençoe, nos guarde, e rezar com música. Com música. Pedindo a Nossa Senhora que interceda para que o nosso coração seja essa terra boa, né, como diz o Evangelho de hoje, para colher a palavra de Deus que será semeada no nosso coração, para que ela dê frutos 100 por 1. Precisamos pedir e pedir muito, porque nosso Senhor quer nos abençoar com a riqueza da sua palavra. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz, preciso estar atento a todo o movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Te pedimos, Senhor, abre o nosso coração para escutar a tua palavra. Espírito Santo. Fala, Senhor, fala através do irmão, através da palavra, mas fala dentro do nosso coração, Senhor. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que a palavra que será agora semeada, ela não se caia numa terra cheia de espinhos, no meio do caminho, em pedras, mas que caia numa terra boa, Senhor. Que a terra no nosso coração possa ser essa terra boa, fecunda, para escutar a tua palavra. Peça, irmão, peça que os barulhos do dia a dia, os barulhos que já nos cercam nessa manhã, possam silenciar-se através da partilha da palavra, na escuta da palavra. Que dos nossos olhos possam mesmo cair escamas, que dos nossos ouvidos possam sair tudo aquilo que os fecham à palavra de Deus. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Pedimos a Ti. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça do Senhor nos direcione
Que a graça do Senhor regue o nosso coração como terra boa, para que a palavra divina, uma vez semeada, produza muitos frutos. Antes eu quero recordar mais uma vez essa frase do Padre Jonas que ouvimos. Maria também nos ensina a confiar na divina providência, pois ela é canal para que isso aconteça. Então a providência divina quis que estivéssemos aqui. A providência divina também contribuiu para que eu escrevesse esse livro aqui, que o tema, por sinal, é mariano, a espiritualidade mariana no cotidiano. Então, no cotidiano é que nós encontramos, às vezes, as nossas alegrias, nós acertamos o nosso cotidiano, mas às vezes o nosso cotidiano também nós erramos. Então nós partiremos de algumas dores humanas para compreendermos a palavra de hoje, que está em Gênesis 37, versículo 39. Qual é o contexto? O contexto dessa palavra é a história de José do Egito. Então, José ele foi vendido pelos irmãos porque eles tinham inveja de José. Depois ele foi adquirido por um homem chamado Potifar, e ali naquele ambiente ele começou a prosperar, a crescer, porque Deus estava com ele mesmo no sofrimento. E também ali ele viveu uma experiência de calúnia. A mulher de Potifar acusou-o fez um falso testemunho referente a José. E o terceiro sofrimento que nós tocaremos nesta reflexão é do abandono, que foi ali no início. Então, provavelmente, José se sentiu abandonado pelos irmãos no momento em que foi alvo da inveja. Então, irmãos, essa partilha, antes de eu ler a palavra, eu contextualizei, porque também eu tenho feito algumas postagens, alguns cards. Esses cards, eles sempre partem de uma dor humana, um sofrimento humano. Aqui nós tocaremos em 3. Primeiramente, a inveja. Depois tocaremos na calúnia e depois no abandono. Mas tudo isso manifesta uma aparente ausência de Deus em tudo isso. Também José poderia pensar assim: Deus me abandonou. Mas na verdade, irmãos e irmãs, mesmo na experiência de cárcere, experiência de prisão, a experiência de estar naquele poço ali abandonado pelos irmãos também, Deus continuou presente. Então, grave esta frase no seu coração: também em nossos sofrimentos, Deus está presente, Ele não está ausente. Talvez você esteja agora assistindo este programa em uma experiência de profunda depressão, de profunda tristeza, e a sua mente, você só consegue pensar: Deus não pode estar presente na tristeza, Deus não pode estar presente nessa experiência de sofrimento que eu estou vivenciando, Deus não pode estar presente aqui. Será que Deus está presente num leito de dor no hospital? Deus está presente cuidando de nós. Ele não nos abandona como não abandonou José. Então vamos ler agora Gênesis capítulo 37, versículo 1. Jacó se estabeleceu na terra em que seu pai tinha vivido como migrante em Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, com 17 anos de idade, apacentava o rebanho com seus irmãos. Ainda rapaz, ajudava os filhos de Bala e de Zelfa, mulheres de seu pai. E José levava comentários negativos a respeito deles ao pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque era filho de sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica vistosa. Os irmãos, vendo que seu pai o amava mais do que todos eles, odiavam-no e já não eram capazes de lhe falar em paz. Irmãos, essa palavra é pesada no final deste versículo. Odiavam-no e já não eram capazes de lhe falar em paz. E aqui nós estamos falando de irmãos de sangue. Mas quantas vezes vivenciamos experiências semelhantes no âmbito da nossa família? Mas, sobretudo, quantas vezes isso acontece no âmbito
profissional, no âmbito do trabalho. Quantas vezes nós não conseguimos nos alegrar com o bem que o outro recebe, ou com o bem que o outro faz, ou com uma graça que o outro recebeu? Por que temos tanta dificuldade de reconhecer também os talentos que os outros possuem? Os irmãos de José tiveram o coração amargurado e envenenado pelo ódio, pela comparação, e aí a consequência disso não foi uma consequência boa. Eles foram corroídos pela raiva. E a palavra de Deus, ela foi bem incisiva. Eles odiavam o próprio irmão porque ele era alvo do afeto do próprio pai, do afeto preferencial do pai naquele momento. Mas eles não foram capazes de lidar com os próprios sentimentos ruins, com essa dor humana. Então, a inveja, de certa forma, é uma dor humana. Será que poderíamos dizer universal? Poderíamos dizer universal, sim. Todos são tocados em algum momento por algum sentimento de inveja, de ciúme. Mas como é que você lida com isso? Você lida com isso deixando que a inveja corroa de fato o seu coração como corroeu o coração dos irmãos de José? Que nosso Senhor regue o nosso coração para que não nos deixemos levar pelo mal, para que não nos deixemos levar pelo mal que vai instigando o nosso coração. O mal instigou o coração dos irmãos de José e os levou a vendê-los ali. Na verdade, a primeira intenção era matá-lo. Aqui a gente não vai ler o texto aqui completo, né? Porque é um texto um pouco extenso, mas eles cultivaram a intenção de matar José, E um dos irmãos incentivou a colocar ali no poço, depois ele foi vendido, e aí nós entraremos daqui a pouco nesta outra etapa da vida de José. Então falamos da inveja, mas qual foi a postura de José diante de tudo isso? Olha, o texto bíblico não põe nenhum relato de reclamação na boca de José. No final do texto, vocês verão que ele será canal da providência divina também. Ele será canal da providência de Deus na vida dos irmãos, para que um momento de carestia, de muito sofrimento que eles viverão, o canal da providência será justamente José, aquele que foi alvo da inveja, aquele que foi vendido. Canal da providência divina. Mais uma vez a providência divina vem, né, nesta reflexão. Estava na frase do Padre Jonas: a providência divina conduz todas as realidades. Somos tentados, né, a imaginar que a providência divina conduz apenas as realidades materiais, né? Isso é algo que eu estou precisando, algo referente à prosperidade, como aconteceu, logicamente, veremos com José. Porque, irmãos, no versículo 2 do capítulo 39, é dito assim: mas o Senhor mostrou estar com José, e ele se tornou um homem bem-sucedido. O Senhor mostrou estar com José nas experiências de sofrimento. Eu até convido, faço o desafio para que você, depois dessa reflexão, retome esse texto e leia por completo. Então leia todo o capítulo 37, o 39 também. Não precisa ler o 38, mas pode ser o 37 e depois já vá também para o capítulo 39, faça a leitura e você verá os detalhes. O Senhor revelará coisas novas ao teu coração também a partir do texto, não apenas a partir dessas palavras que são meditadas aqui neste momento. Agora vamos imaginar uma cena hipotética. Os irmãos de José o venderam por inveja. Agora imagina você aí no seu trabalho, e aí você se torna alvo de comparações, às vezes de palavras que te põem para baixo, de falta de reconhecimento. Qual que é a tendência do seu coração diante de tudo isso? Quantas vezes aí no seu emprego, quantas vezes aí na sua profissão você quis desistir porque tinha alguém te perseguindo? E aqui, irmãos e irmãs, não vamos criar
não vamos criar uma dinâmica de vitimismo. Então também você não vai colocar que você é vítima de tudo, que você é perseguida, que é alvo de inveja, não. Aqui se trata o que você vai fazer e como você vai lidar com isso. Como você vai lidar com este sofrimento. Não se trata de apontar, de imaginar, ou falar, ela tem inveja e tal. Não, se está acontecendo comparações, qual é a atitude que nós devemos ter? Se eu sinto que eu sou alvo de inveja, o que eu vou fazer? Eu vou reclamar? Eu vou chorar da vida? Vou ficar depressivo? Vou embora? Não, eu vou continuar fazendo o que precisa ser feito. E fazendo bem, fazendo com qualidade, com doação, com entrega. Que o Senhor mesmo motive o seu coração para que você permaneça e demonstre com muita garra, com muita dedicação que o Senhor está contigo. Como permaneceu com José, Ele permanece com você também para que você dê o seu melhor. Então, não deixemos de olhar para o alto que nos direciona, que nos conduz. Agora, veja, analise os seus próprios sentimentos. Como fazer um bom exame de consciência a respeito de você mesmo? Não se trata do outro agora, de você. Quantas vezes também você olhou para algum irmão e você teve este sentimento aqui que foi descrito nas Sagradas Escrituras em relação aos irmãos de José? Qual sentimento? Veja, versículo 4 do versículo 37. Versículo 4 do capítulo 37. Vendo que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não eram capazes de lhe falar em paz. Aqui me vem ao coração aquela palavra de São Paulo que diz que não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Quando nós deixamos de olhar para o irmão com esse sentimento de paz, nós somos instigados muitas vezes a querer o mal. E quem quer o mal está a um passo de fazer o mal também. E às vezes nós fazemos mal aos nossos irmãos com a nossa língua. Que o Senhor dissipe dos nossos corações o espírito de murmuração, da fofoca, porque isso, motivado pela inveja, pode envenenar os relacionamentos. Pode envenenar os relacionamentos. Então que o Senhor cure o nosso coração da inveja. Não nos coloque no vitimismo, achando que só o outro tem inveja de nós. Mas quantas vezes nós temos inveja do outro também e não olhamos para o irmão com sentimento de paz. Ô padre, posso partilhar um negócio? Pode sim, Ivana. Porque tem uma história muito parecida lá no começo da Bíblia, Gênesis 3, né? E é tão interessante porque Deus também diz isso a Caim. O que está acontecendo com você? Você está com inveja do seu irmão? Observa o teu coração. É como se Deus fosse ali fazendo a direção espiritual com Isso. ele. E fala para ele, não te deixa dominar pelo mal. Então, diante da inveja, a gente não pode se deixar dominar por ela, né, padre? E uma pergunta que tinha lá, né? Adão, né? Também, quando Adão pecou, o Senhor falou, Adão, onde estás? Né? Então, também eu acho que essa pergunta, ela se atualiza na nossa vida também. Quando nós nos deixamos levar por esses maus sentimentos, o Senhor nos situa, como se situou Adão antes dessa experiência de Caim, futuramente, o Senhor virou para ele e disse, onde estás? Onde estás, Ivana? Onde estás, Juliana, que nos acompanha? Também está se deixando levar pelo veneno? Está se deixando levar pelo veneno? Então, retoma a paz do seu coração e vença este mal, este sofrimento que é a inveja. Primeiro sofrimento, primeira dor humana, como vamos lidar com isso? Permitindo que o Espírito Santo regue o nosso coração para que correspondamos com muita alegria e com perseverança na vontade de Deus e em fazer o que é certo. Agora, irmãos, a segunda dor, a dor da calúnia. Então, ele foi vendido para Potifar. Eu vou ler o versículo que diz isso, capítulo 37, versículo 36. Entretanto, os madianitas que o recolheram naquele poço venderam José no Egito a Potifar. Diferente, né? Potifar, eunuco do faraó e chefe da guarda. E sendo adquirido por Potifar, vejam, agora vamos ler o capítulo 39, início do versículo 1. José foi levado para o Egito. Potifar, um egípcio,
eunuco do faraó e chefe da guarda do palácio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Ainda nos primeiros versículos, Ivana. Mas o Senhor mostrou estar com José e ele se tornou um homem bem-sucedido. Agora vamos lá para o versículo 19, tá bom? Na verdade, o que aconteceu até aqui? Então, estando na casa de Potifar, ele começou a ser instigado pela esposa desse Potifar, que queria para ela José. Bem aqui no versículo 6, só para contextualizar, diz assim, lá no final: ora, José tinha belo porte, boa aparência. Versículo 7, depois de algum tempo, a mulher de seu amo pôs os olhos nele e lhe dizia: deita-te comigo. Irmãos, nós devemos sempre ter muito cuidado com a mulher de Potifar também, né? Aqui é a mulher de Potifar, mas poderia ser alguém que está te instigando aí no seu trabalho. Você é uma mulher casada e tem um homem te instigando. Você deve se portar como José se portou. É permanecer em Deus, na promessa de Deus para a sua vida, para o seu matrimônio. Você deve permanecer na fidelidade, e a fidelidade é primeiramente a Deus. E como consequência, porque somos fiéis a Deus, seremos fiéis também aos nossos compromissos da vocação matrimonial, da vocação celibatária, da vocação sacerdotal, da vida religiosa, da vida consagrada, instigados pelo mal a cometer algum tipo de pecado, aqui contra a castidade, nós devemos permanecer fiéis, porque a mulher de Potifar está rodando por aí, desse jeito, está rodando, está querendo conquistar, mas o nosso coração já tem dono, o nosso coração pertence a Deus. Você pode até repetir assim com o padre: o meu coração pertence a Deus. Agora vamos para o versículo 19, já sabemos que ele foi instigado por essa mulher. Versículo 19: ao ouvir o que a mulher contava, dizendo: assim é que me tratou o teu escravo. Aqui a mulher já falando para Potifar. O amo de José ficou furioso, mandou prendê-lo e lançou-o no cárcere, onde se encerravam os presos do rei. Assim José ficou lá no cárcere. Versículo 21. O Senhor, porém, estava com José e demonstrou-lhe seu favor. Ele o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro. O Senhor permaneceu com José quando ele foi vendido. O Senhor permaneceu com José enquanto servia na casa de Potifar. E o Senhor permanece com José também no cárcere. Para dizer o quê? Em nossas dores, em nossos sofrimentos, sempre o Senhor permanece conosco. Seja naquele primeiro sofrimento da inveja, seja nesse segundo sofrimento da calúnia. Quantas vezes você foi caluniado ou caluniada e qual foi a nossa atitude? Talvez nossa atitude foi de vitimismo, de reclamar, ou também de entrar na mesma onda de falar mal da pessoa, ou de ficar naquele combate ali de disse, não me disse, aí sai tantas mentiras e não trabalhamos com a verdade, não trabalhamos com o nosso coração, no coração daquele que de fato é fiel. Deus é fiel e permanece conosco, e Ele trabalha a fidelidade no nosso coração também. Irmãos e irmãs, Ele permanece conosco, claro. O que seria uma calúnia? É mais do que uma mentira? O que é uma calúnia? É grave caluniar? É pior do que uma mentira. Na verdade, a calúnia, ela provém da mentira. Primeiramente, onde que a mentira permanece, né? Permanece no nosso coração. Então, quando a mentira ela sai da nossa boca, é porque ela já foi cultivada e trabalhada em nosso coração também. Só que estava no coração, e quando eu calunio alguém, eu envolvo e invento. Nós colocamos aqui, Ivana, o exemplo de ambiente profissional e ambiente de trabalho. Esses dias eu conversando com uma pessoa conhecida, e ela falava de atitudes de calúnia e de mentira que aprontaram para ela no trabalho que ela fazia, a ponto da pessoa
sabotar todos os arquivos de preparação que ela tinha feito, para depois dizer para o chefe que ela não tinha terminado a tempo. Ela passava a madrugada inteira refazendo aquilo e conseguia entregar pronto no dia. Mas ela estava sendo alvo de sabotagem. E depois, dentro da sabotagem, dentro da mentira, dentro da maldade, também a calúnia, porque ainda entregava lá para o chefe para ver o que ela poderia realizar. Mas tudo isso começou por conta de uma maldade que foi inserida no coração e você deixou crescer. E nós não podemos permitir que isso cresça em nós. Nem a inveja e muito menos a mentira, que pode nos levar a caluniar os nossos irmãos. E aqui eu escrevi assim: há dores, irmãos, que não conseguimos resolver explicando a verdade. Quando alguém está convencido de alguma mentira que alguém contou contra você, parece que é inútil tudo que você vai falar, todas as suas explicações. Então há dores que não serão resolvidas com a verdade que você vai dizer, que você vai confrontar. Muitas vezes a injustiça permanece, mas ela permanece só por um tempo. A injustiça, muitas vezes, permanece por um tempo. Nós reclamamos dentro do nosso ambiente, do nosso contexto. Às vezes nós vemos injustiças conosco, com pessoas com quem nós conhecemos, injustiças no âmbito nacional. Tantas injustiças nós vemos, mas às vezes ela permanece por um tempo. Mas a justiça de Deus, irmãos e irmãs, e esta é a que permanece, essa é a que vale. A justiça de Deus não falha, ainda que não seja imediata. Grave isso no seu coração. Nem sempre a justiça de Deus é imediata. E nós sofremos porque nós queremos imediatismo, nós queremos que seja agora. Imagina se José quisesse tudo para agora. Não, ele viveu os sofrimentos do tempo presente, mas viveu com o coração vinculado a Deus. E aí as Sagradas Escrituras aqui várias vezes afirmou que o Senhor permanecia com José, até mesmo no cárcere, até mesmo depois de ser preso ali, ser alvo de injustiça, de calúnia ali no cárcere. O que a palavra disse? Que o Senhor permanece com José, não é, Ivana? Aí diz assim, ó: o Senhor, porém, estava com José e demonstrou-lhe seu favor. E a seguinte, o que diz? Ele o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. E aí, você que vai ler depois este capítulo, você verá como que Deus age, como que Deus trabalha o nosso coração, como que Ele nos reconstrói. Com isso, eu quero desconstruir uma mentira que nós criamos, uma mentira que nós criamos referentes a Deus, uma falsa imagem de Deus que nós criamos no nosso coração. Que falsa imagem de Deus nós criamos? Que Ele está conosco apenas nos momentos felizes, apenas nos momentos em que nos alegramos ou apenas nos momentos de prosperidade, mas a providência divina, na verdade, não age assim. Você acha que Deus não estava com José no momento em que ele foi entregue, abandonado pelos irmãos? Você acha que Deus não estava com José ali no cárcere? A palavra não está afirmando que Deus permaneceu? Então, a falsa mentira: Deus está comigo apenas nos momentos bons. Não. Deus está conosco em todos os momentos, ainda que você não sinta. Deus está contigo neste tratamento que você vive agora. Deus permanece com você enquanto você faz quimioterapia, enquanto você sofre, enquanto vem ânsia de vômito, enquanto vem este medo de perder os seus cabelos, enquanto vem este medo da morte. Deus permanece contigo no seu leito de dor. Deus permanece nos hospitais. Deus permanece na ala infantil, onde vemos tantas crianças padecendo, onde vemos tantas crianças a ponto de morrer, e ali há um sentimento de aparente ausência, mas Deus está ali presente, reconstruindo corações, reconstruindo o coração dos profissionais que ali estão, que sofrem, que padecem, que tocam na dor humana, mas ao mesmo tempo que tocam na dor humana, mesmo sem crer, sem ter fé, tocam também na graça de Deus que age naquelas pessoas. E quantas vezes são surpreendidos porque tinha um câncer, tinha um tumor, e depois vai fazer o exame e não tem mais. Mas peraí, o que está acontecendo? Porque de fato Deus
está presente, estava presente. Então Ele está presente quando recebemos cura, mas Ele está presente também quando não recebemos cura. Porque nem todas as doenças são curadas, nem todas as doenças são curadas. Quando são curadas é para a glória de Deus, é para a nossa salvação. Mas muitas contribuirão para que sejamos purificados e para que tenhamos a alma salva. Com isso o padre está dizendo, o padre foi lá no Sorrindo para a Vida falar que nem todas as doenças são curadas. O padre está mentindo? Não está mentindo, não é, Ivana? O padre está falando a verdade. Poderíamos pensar e trazer em nosso coração tantos exemplos de pessoas que rezaram por cura e libertação, que foram canais da graça para tantas outras pessoas e depois padeceu de alguma enfermidade também. Mas aquela enfermidade serviu para a glória de Deus, serviu para a santificação daquela pessoa. O padre está cultuando o sofrimento. Não estou cultuando o sofrimento. Eu estou dizendo que no sofrimento Deus continua presente e nós devemos adorá-lo. Nós devemos permanecer com Ele. Nós devemos manter o nosso coração vinculado ao coração dEle. Vinculado ao coração de Deus que nos salva, que nos restaura, que nos abençoa, que aponta sempre os propósitos. Deus tem a finalidade. Muitas vezes nós não vemos a finalidade. Diante dessas 3 perguntas, por quê, para quê e o quê, nós nos fixamos muito na pergunta por quê. Mas é um questionamento idiota, diríamos assim. Como assim? Por quê? Então você vai sofrer à toa. O para quê também não vai adiantar muito você ficar questionando, porque o para quê é bem óbvio. Qual é o para quê? A nossa santificação, a união do nosso coração com o coração de Deus. Então, diante dos seus sofrimentos, diante do meu sofrimento, qual é a pergunta que realmente importa? Qual é a pergunta que me situa no agora? Qual é a pergunta que me situa no hoje? Qual é a pergunta que me impulsiona verdadeiramente? A pergunta que me impulsiona é o quê? O que eu vou fazer diante desta realidade? O que eu vou fazer agora que eu fui colocado no cárcere? O que eu vou fazer agora que eu fui vendido pelos meus irmãos? O que eu vou fazer agora sendo alvo de inveja? Mas se está sendo alvo de inveja, é porque você tem qualidades reconhecidas negativamente, porque a pessoa tem inveja, mas é porque você tem qualidades e você precisa ser o primeiro a cultivar essas qualidades. O que fazer? Permanecer em Deus, não ficar no vitimismo, não ficar apontando erros, não viver na fofoca, não viver na murmuração, mas contar com a graça de Deus que te conduz, que te direciona. A pergunta ideal que nos situa no agora é o quê? O que eu vou fazer? Tá bom? Não adianta ficar deitado sofrendo, não adianta fechar todas as janelas, ficar no escuro, não adianta dizer que sua vida não presta, que você não aguenta mais. O que você vai fazer agora? Levante-se, saia dessa prostração, saia desse vitimismo, reze, peça a graça do Espírito Santo para te conduzir. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos em um programa que é um grupo de oração, né? Todos os dias tem esse grupo de oração aqui, né? De segunda a sexta, grupo de oração que nos incentiva a vincular o nosso coração ao coração de Deus. Falamos da inveja, do sofrimento humano, falamos da calúnia vinculada à mentira. A Ivana perguntou, né? A diferença, né? Isso da calúnia e da mentira. E agora, a última, aí nós vamos cronologicamente, voltamos para o início, que é a dor do abandono. José foi abandonado pelos irmãos, mas o foco de José, na verdade, não era a fidelidade dos irmãos, não era a fidelidade dele mesmo, o foco de José era a fidelidade de Deus. Deus permanece fiel quando nos sentimos abandonados. Ainda que todas as pessoas te abandonem, ainda que sua mãe te abandone, ainda que sua família te abandone, ainda assim Deus ainda permanecerá aí, fiel. Me vem ao coração tantos idosos que cultivam esse sentimento de abandono porque criou os filhos, até uma quantidade significativa de filhos, e agora não tem nenhum presente para cuidar,
Deus não te abandona. Me veio ao coração agora, ainda semana passada, o meu avô tem 97 anos, Miguel de Oliveira, um abraço para ele, Deus abençoe, 97 anos, e aí ele teve uma infecção urinária, e ele estava internado, e eu me recordava, enquanto preparava esta parte do abandono, eu me recordava da minha mãe cuidando do meu avô. A minha mãe cuida do meu avô religiosamente, todos os dias. Ela levanta, cuida das coisas ali, da casa, do café, vai na casa do meu avô, cuida de tudo, prepara o almoço e volta para a nossa casa. E nessa experiência do sofrimento, nessa experiência do meu avô no hospital, a minha mãe estava ali também, cuidando. Mas sabe do que eu lembrava? Eu lembrava que em nenhum momento eu ouvi, tenho certeza que não vou ouvir, da minha mãe reclamação por cuidar do meu avô. Pelo contrário, eu vejo sentimento de gratidão ao cuidar ali, porque ela foi cuidada um dia e hoje ela cuida, sem reclamar. Poderia ser pesado, ela poderia dizer, nossa, mas só eu, todos os dias. Não, ela levanta, ela vai e faz. E se eu pergunto alguma coisa, nunca tem palavra negativa, nunca fala que está ruim, nunca reclama da vida. É um outro nível de existência com o qual eu tenho que aprender muito, é um outro nível de existência. Isso para dizer que muitas vezes alguns que cuidam se sentem saturados também e sofrem por isso, às vezes acham que não está tratando bem como poderia tratar, né? A minha mãe não mora com o meu avô, ela sai da nossa casa, vai até lá, cuida e volta para a casa dela. Mas algumas pessoas vivem ali e às vezes têm a experiência de que falta o cuidado. Quantas vezes eu atendi algumas pessoas e digo, não, agora você está de fato cumprindo o mandamento, honrar pai e mãe. Mas nem sempre será mil maravilhas em relação aos afetos, não é isso? Achar que está tudo bem. Porque assim, muitos idosos, não todos, mas muitos às vezes se comportam como crianças, né? Ficam mais infantilizados, né? Eles ficam teimosos. Com isso geram sofrimentos nos filhos também. E isso às vezes gera certo peso. Mas eu gostaria de tirar um peso das suas costas nesta manhã. Saiba, você precisa perseverar no bem, no cuidado, ainda que em alguns momentos você sinta um pouquinho de irritação, ainda que em algum momento você sinta que não ofereceu tudo que poderia oferecer, permaneça, cumpra o mandamento de honrar pai e mãe. Eu coloquei o exemplo da minha mãe, mas é um exemplo, mas tantos exemplos que nós temos neste Brasil que está envelhecendo também, né? Cada vez mais. Então, partir do sentimento do abandono em relação a quem é cuidado, mas quem cuida também tem sentimento de abandono, sabia? Eu estou abandonado aqui cuidando sozinho, ninguém me ajuda. Eu tenho irmãos e eles estão lá no bem bom, estão na praia. E eu estou aqui cuidando também. Você se sente abandonada muitas vezes, mas tome cuidado para que o seu coração não se corrompa também pelo ódio ou até mesmo pela inveja, que foi o contexto do texto que nós escutamos. Não permita, não deixe que seu coração se corrompa e persevere no bem. Então diga assim com o Padre, eu quero perseverar no bem. Não se compare, não olhe para os outros, o que os outros poderiam fazer, olhe para o que você está fazendo. Tá bom? Você está fazendo o bem. Não nos deixaremos vencer nem pela inveja, nem pela calúnia e muito menos pelo abandono. Então, irmãos e irmãs, não julguem a ação de Deus apenas pelo capítulo que você está vivendo agora. Vejam, Deus não foi autor de nenhum desses males aqui. Então, quando José foi entregue, Deus não foi autor, não. Quem foi o autor? Os irmãos. Depois, José foi preso, estava ali no cárcere. Quem foi o autor? A mulher de Potifar. É a miséria humana, né? A miséria humana. Então, Deus não é autor do mal. Muitas vezes nós queremos culpar a Deus. Também uma outra falsa ideia. Deus é culpado de tudo. Não, é a miséria humana, disse bem. Deus não é autor desses males, mas Ele permanece ao lado
de José o tempo todo. Ele permanece também do seu lado o tempo todo. Para encerrarmos essa reflexão, abra em Gênesis 50, versículo 20. Lá no versículo 20, diz assim: vós planejastes fazer o mal contra mim, mas Deus converteu-o em bem. Ele quis fazer com que se cumprisse o que hoje estás vendo, fazer viver um povo numeroso. A conclusão, depois que José viu que ele era o canal da providência para os seus irmãos, para o seu pai, aqui ele ressalta a providência divina, ressalta o bem daquele que permanece com ele para sempre. A inveja dos irmãos levou José ao poço. A mentira da mulher de Potifar levou José à prisão, mas a providência de Deus levou José ao trono, irmãos e irmãs. Então, o mal do coração do ser humano jamais será capaz de impedir o bem que Deus prepara. Jamais será capaz de impedir o bem que Deus preparou para você. Agradeçamos ao Senhor no final desta reflexão por essa palavra que motiva a nossa oração, por esta palavra que salva a nossa existência, que nos salva de nossas misérias, que nos salva de nós mesmos, que nos coloca em um exame de consciência para que não nos deixemos vencer pelo mal, para que não nos deixemos vencer pela inveja, para que não nos deixemos vencer pela mentira que pode nos levar à calúnia, ao falso testemunho, à murmuração contra os irmãos, que não nos deixemos vencer pelos maus sentimentos, pelo sentimento de abandono, que também pode nos colocar em complexos de inferioridade. É o Senhor quem nos cura, é o Senhor quem nos restaura. Envia, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo sobre nós, para que não permaneçamos na miséria, para que não permaneçamos em nossas maldades, para que não permaneçamos os mesmos. Amém. Amém. Vamos Padre, cantar, rezar? vamos sim. Como que chama a mamãe? Como é? A sua mãe, padre. Marinete, todo mundo conhece ela como Nete. Dona Nete, um outro nível de existência no qual eu devo alcançar, mas eu tenho uma boa referência, graças a Deus. E quando o senhor testemunhava, né, e olhando para a história de José, né, a gente vê que é não se deixar levar pelo sentimento, né, somente os sentimentos ruins, né. Existe aquela máxima, né, de que a gente não pode tomar decisões, né, nem quando está muito feliz, né, nem quando está muito triste, né. Então sempre buscar esse equilíbrio, né. E quem nos equilibra, né, quem nos faz permanecer como nós somos, porque somos filhos de Deus, né, filhos do Altíssimo, deste Deus que sempre está conosco, né, é o Espírito Santo de Deus. Essa certeza que nós temos, que o Senhor nos dá, nos concede o seu Espírito, para que nós permaneçamos unidos ao seu coração, mesmo quando os nossos sentimentos têm tudo para nos trair. Dá-nos esta graça, Senhor, de permanecermos em Ti. O Espírito de Deus está neste lugar. Creia. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Peça, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te, move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim.
Deixa Ele mover em você nesta manhã. A imagem que o Senhor me dava, Ele tirando de corações, desterrando de corações sentimentos que não são bons, sentimentos parecidos a esse que o Padre pôde nos trazer hoje: inveja, mentira. Você que está vivendo na calúnia, caluniando alguém. Liberta, Senhor. Liberta, Senhor, desterra do nosso coração esse sentimento. E dai-nos provar, Senhor, a fidelidade da Tua presença. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. O Senhor está conosco. Move Teu Espírito Santo em nós, Senhor, e faz-nos descobrir a maravilha da Tua fidelidade. O Senhor nos visita no abandono, o Senhor nos visita na calúnia, o Senhor nos visita nos cárceres da nossa vida. Nós somos humilhados. Quando nós somos humilhados, injustamente, desprezados, o Senhor está conosco. Move, Senhor, e trabalha no nosso coração. E nos faz provar a alegria da Tua fidelidade. Move, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. A imagem que o Senhor trouxe ao meu coração neste momento da oração sabe, esses enxames de abelha, enquanto está tudo, elas estão todas reunidas ali, mas num devido momento algo fez com que todas elas se dispersassem, como se alguém mexesse ali com uma vara naquele momento, e as abelhas todas se dispersaram, de maneira que nós víamos os favos ali presente, o mel que ali estava, que é uma coisa boa. O Senhor diz que com a palavra anunciada, com este momento de oração, Ele realiza esta realidade no nosso coração que estava tomado assim por muitas realidades que escondia coisas boas dentro de nós e nem mesmo nós percebíamos, porque estávamos com o coração assim corroído, envolvido por este enxame de coisas ruins que são dissipadas agora com essa decisão de permanecermos em Deus e de fazermos a vontade dEle. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Só dizer que o amor e a fidelidade são a melhor resposta. Né? O que, né, Márcio? É. O que o Padre chegou? O que eu vou fazer nessa É a situação? nossa decisão. Isso mesmo. Pelo amor e pela fidelidade. E a gente tem o resultado da campanha agora? Olha! Que coisa boa! Então vamos lá. Nosso projeto Dai-me Almas. Nós chegamos nos 63%. 66%. Eu falei isso, gente, é porque subimos 3%. E nos faltam 34%. Você pode participar conosco, você pode nos ajudar a chegar aos 100%. Nós temos somente 6 dias úteis e esse percentual diário que a gente tem que alcançar é 5,7%. Então, nos ajude, a Canção Nova todo dia, aqui pelo sistema, evangeliza, leva a palavra de Deus, faz você encontrar Jesus, outros encontrarem o Senhor, provar dessa fidelidade de Deus, e a gente quer levar essa fidelidade de Deus ainda para muita gente. Então ajude-nos. Eu imagino que Sidna deve ter testemunho aí de participações. Tem testemunho, tem muitas participações, graças a Deus. Chegou aqui, Padre, uma galera muito feliz aqui, porque o senhor está aqui. Olha, viu? Coisa boa. Muitas pessoas falando, né? Lembrando do Padre na época do PHN, diz que estava com saudade de você, do Senhor, da sua participação. Agora sabe
sabe onde eu estou, né? Uma turma de São José dos Campos. Ô, gente, só tá dando São José dos Campos aqui, viu, Ó, Ivana? bombando São José. São José dos Campos. Eu quero mandar aqui um abraço para a Marina. Ela colocou assim: bom dia, Padre Edson. Que pregação abençoada. O Marcos, ele colocou assim: bom dia, bancada abençoada. Saudades do Padre Edson. Sua bênção. Que pregação maravilhosa. A Maria colocou assim: bom dia, família Canção Nova. Louvado seja Deus pelo instrumento de Deus para nós, que é o Padre Edson. Que essas palavras que palavras que elevam a nossa fé e a nossa perseverança. No dia de hoje, passei durante essa pregação por um exame de consciência. Tudo por exame de consciência, nossos olhos espirituais se abriram. Tudo direcionado para darmos uma caminhada de conversão em Deus. Aqui a Sabrina e Leandro de São José dos Campos, somos sócios da Canção Nova, bendito seja Deus por essa obra e pelo missionário e pela missionariedade de cada um. Louvado seja Deus. Amém. Obrigada pelas suas participações. Quero aproveitar também aqui, a Ivana acabou de falar do projeto Dai-me Almas, chegamos aos 66%, subimos apenas 3% do dia de ontem para o dia de hoje, e uma forma muito concreta que você tem para nos ajudar nesse momento. Talvez hoje é a primeira vez que você está aí do outro lado, ligando a TV Canção Nova, bebendo dessa fonte, do nosso carisma, dessa pregação do Padre Edson, deve estar se perguntando: como que eu faço para ajudar essa obra de evangelização? Então, corre aí, até você que já é sócio, eu estendo as minhas mãos no dia de hoje e faço esse apelo para que você agora, corre aí, pega o seu celular, e uma forma muito concreta é o Pix. pix.doação@cançãonova.com. Essa é a nossa chave. Temos aí do lado o nosso QR Code. Corre aí para que você possa nos ajudar nessa missão de evangelizar. E outra forma concreta de evangelização para ajudar o projeto Dai-me Almas é os nossos produtos de evangelização. Você pode entrar aí agora no loja.cançãonova.com. Quero rapidinho aqui, o padre já vai dar a bênção e dizer para você que todos os livros do dia 20, dia 20 de julho até o dia 8 de agosto, não, dia 2, perdão, até o dia 2 de agosto, gente, eles estão com promoção no valor de 15%, aliás, com desconto de 15%. Por quê? Porque dia 20 foi o dia do escritor. Então, todos os livros, sem exceção, viu, Ivana? Então, eu quero aproveitar rapidinho para o padre falar desse livro dele também, que é lançamento da nossa loja e está com desconto, né, padre? Isso mesmo, bem aqui na frente, olha, você está vendo o meu livro, O Rosário na Vida Cotidiana. Como que ele está organizado, né? Os capítulos deste livro, na verdade, são as contemplações dos mistérios do Rosário aplicado à nossa vida, ao nosso cotidiano. O padre tentou fazer isso com o texto de José do Egito, aqui aplicado ao nosso cotidiano, a realidades do nosso cotidiano. Aqui é utilizando a espiritualidade mariana, a presença de Nossa Senhora, por exemplo, quando falamos do anúncio, né, do anjo à Virgem Maria, nós falamos da presença dos anjos em nossa vida, como lidar, como rezar, tá bom? Então, fica essa dica para você e para que você também dê de presente para aqueles que você ama, tá bom? Gente, falta um minutinho, a gente vai se despedir. O padre vai dar a bênção agora para nós. Isso mesmo. Eu só gostaria de mandar um abraço para essa mocinha aqui chamada Lara. Não sei se a câmera pega aqui, ó, mas ontem eu fui em um circo de Jericó, na comunidade Magnífica, que já tem 42 anos. Também estive na paróquia São Sebastião, na Semana Jovem, e ela me desenhou aqui, ó, Lara. Então, estou mostrando carequinha lá, marronzinho também, do jeitinho que ela me vê. Então, Deus abençoe muito você e todos aqueles que estão nos acompanhando de maneira muito especial, os que nos acompanham da missão de São José dos Campos. Nos encontraremos neste domingo no Canção Nova Abraça Vale 2026. Você é nosso convidado especial. E todos vocês que nos acompanham de todas as partes deste Brasil, desse permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E não desliga não, e não sai não, e fica aí com a Canção Nova, o sistema Canção Nova de comunicação, porque tem muita coisa legal. Acampamento de casais acontecendo. Acampamento de casais acontecendo. Olha aí, ó, o Márcio sai daqui e vai pra lá. Então, pega hoje, mano?
Hoje não, preguei ontem. Ah, pregou. Eu e o Valdir, meu esposo. Então a gente se vê aqui na Canção Nova. Um abraço. Mas hoje tem noite oracional com o Márcio Todeschini e Padre William, aqui no acampamento às 9 da noite, tá bom? Esperamos por você. Vejo o sol, que alegria sente. Mais um dia foi feito para mim.